Oi, Chico. Oi, galera, tudo bom? Olha, Chico, obrigada primeiro por você aceitar o convite para ser entrevistado nessa série Diálogo com Buscadores, do blog abuscadoequilibrio.com. E queria te agradecer pela sua disponibilidade, por você estar sempre tão aberto e para dividir suas ideias, para dividir sua história e sua experiência. Eu queria que você falasse para os meus leitores, para os meus seguidores, um pouquinho do que você faz, porque pode ter gente que ainda não conhece seu trabalho, que você apresentasse um pouco o que você faz, qual é o seu trabalho, o seu site. Fala um pouquinho de você. Legal, bacana. Eu que agradeço o convite aí, Lara. Muito bacana. Antes da gente começar essa entrevista aqui, né? Eu estava te falando que esse é um ótimo caminho, entrevistar pessoas é um ótimo caminho para levar conteúdo para as pessoas que te seguem aí, para sua galera, e também é uma ótima forma de continuar aprendendo, né? Para você que está vendo o nosso vídeo aí, eu falei para a Lara que eu também entrevisto algumas pessoas para o meu canal, e eu uso a entrevista para aprender mais, né? Eu não sou bobo, quero continuar aprendendo sempre. Então, chama essas pessoas para aprender. Bom, tenho certeza que muita gente ainda não me conhece, e tenho certeza que até o final da minha trajetória também será assim, porque são muitas pessoas pelo mundo. Mas o meu nome é Chico Montenegro, como a Lara falou. Eu empreendo já há mais de 12 anos e já tive diversos tipos de empresas diferentes. E ali pelo comecinho de 2014, eu comecei a sentir uma insatisfação com o meu atual, na época, o meu atual negócio, né, uma agência de marketing que eu tinha. E eu percebi que o que eu estava fazendo não era algo que tinha algum tipo de propósito para mim. Era bacana, eu estava construindo algo legal, mas dentro não sentia nada. É como se eu realmente tivesse ainda um patrão, um chefe, onde eu fosse lá todo dia trabalhar e bater cartão, e aquilo me incomodava um pouco. E aí, no começo, no meio de 2014, eu decidi que eu iria mudar. Isso é muito interessante falar decidir, essa palavra está muito presente ultimamente no meu dia, e eu me lembro de uma frase do Tony Robbins, de uma parte de um dos livros dele, que ele fala que tudo na vida é decisão e ação, né? E até hoje mesmo publiquei isso, publiquei algo parecido no Facebook, a decisão, ela só realmente se torna decisão quando você toma uma ação, senão ela é só um desejo, né? E eu não desejava mudar, eu queria realmente mudar. E aí foi quando eu decidi. E eu criei no começo de 2015 o olheforadacaixa.com. Ele nasceu como um blog, ele é um blog até hoje, e vai continuar sendo, porque eu adoro blogs. E a ideia dele sempre foi fazer com que as pessoas pudessem descobrir suas possibilidades, para que elas pudessem criar ou encontrar o trabalho e a vida que elas desejam ter. E sempre foi esse meu foco com o projeto, mesmo criando conteúdos e produtos sobre produtividade, sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre mindset. Não importava o tipo de conteúdo que eu criasse, esse sempre foi o foco. Sempre dentro de algum produto ou de algum conteúdo que eu criava, sempre existia ali o mindset, um pouquinho da não conformidade, um pouquinho da inquietação de querer ter uma vida muito própria, né, muito transparente e autêntica. E desde 2015, comecei em 2015, eu venho empreendendo nesse projeto. E de todos os projetos que eu já fiz, todas as empresas que eu já tive, eu acho que eu já falei isso quando eu tive em alguma outra empresa também, mas eu vou repetir. Mas de todos, esse é o que eu mais adoro, porque eu sinto uma transparência muito grande, eu sinto uma entrega muito grande, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, né? Eu percebo que toda a minha vida se integrou nessa jornada, assim. Então, eu não tenho mais aquele momento de chegar do trabalho, jantar, tomar um banho e assistir uma televisão e pronto. Agora eu sou o Chico pessoal e o Chico profissional ficou. Tudo anda junto agora, né? A minha família anda junto com as coisas que eu faço, meus amigos. Eu achei isso fantástico, porque eu não preciso ser personagem mais, né? Muito bacana, muito bacana. É isso, Chico. E aproveitando que você falou da não conformidade, né, que é algo que quem já te acompanha, e eu te acompanho já há um tempo, é algo que está sempre nas suas palavras, que está sempre no seu discurso, que é um termo criado pelo Chris Guillebeau, né, da startup $100, e que escreveu o livro que o título em inglês é The Art of Non-Conformity.
essa não conformidade ainda é um termo que não existe em português, né? Assim, que as pessoas não conhecem muito, mas que em inglês é um termo já super antigo, que começou a ser usado na época que as pessoas, os católicos da Inglaterra, os cristãos da Inglaterra, começaram a não querer se adequar às regras impostas pela Igreja da Inglaterra. Ou seja, realmente um conceito que se adequa a pessoas que não querem se encaixar em posições, né, que a sociedade ou que alguma instituição venha a colocar sobre as pessoas. E eu vejo que você se identifica muito com esse conceito. Você pode falar um pouco mais por que você acha que você se identifica tanto com esse conceito de não conformidade e por que é tão importante para você? Claro. Hoje eu tenho total clareza que eu comecei a ser um pouco mais inquieto com as coisas que me eram apresentadas quando eu saí da escola, né? Quando eu terminei o colegial, né? Em várias partes do Brasil a gente chama, tem outros nomes, isso, mas o colegial. Acabou a escola, eu comecei a perceber que eu estava dentro de um padrão. E eu comecei eu fiz uma comparação muito estranha uma vez, eu me lembro, quando eu tinha 19 anos, conversando com uns amigos, e eu falei para eles que eu sentia como se todos fôssemos cachorros sendo adestrados por alguma coisa que a gente não sabia o que era. Um amigo meu até deu risada, falou, nada a ver, isso aí que você tá pensando, não tem nada a ver e tal. E eu comecei a reparar que era assim. Desde quando eu tinha nascido, as pessoas diziam como eu deveria seguir minha vida, as pessoas diziam o que eu deveria fazer, o que eu deveria estudar, o que eu deveria trabalhar. E com 19 anos, 18 para 19 anos, alguém me falou assim, olha, você tem que estudar ciências da computação. Né? Hoje eu vou fazer 34, então já tem alguns anos aí. Falei, ciências da computação? Sim, porque é um novo mercado e vai precisar de pessoas trabalhando para isso e tal. E eu imaginei um monte de ratinho trabalhando em ciências da computação. E eu falei assim, cara, eu não quero fazer isso. Tipo, eu nem sei o que eu quero fazer da vida. Não, você tem que fazer. E foi naquele momento que eu descobri que eu era um pouco inquieto, que eu não servia para seguir um padrão. Isso se concretizou quando eu fui fazer faculdade. Eu trabalhava numa empresa de comércio exterior e aí o meu chefe me chamou. O meu chefe esse chefe foi um dos primeiros mentores que eu tive. E ele era um cara que me ensinava um monte de coisa, sempre trocava uma baita ideia comigo. E ele me chamou e falou, Chico, tá na hora de você fazer faculdade, cara. Tá com 20 anos e tal. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para fazer faculdade. Ele falou, nós vamos pagar uma faculdade para você. Eu falei, nossa, agora me dei super bem. Vamos pagar a faculdade e o inglês. Eu falei, pô, que legal. Ele é um cara que ele via potencial em mim. Ele falou, mas você vai ter que estudar comércio exterior. Não pode escolher. Eu falei, pô, mas eu queria estudar publicidade, marketing, alguma coisa ligada à criatividade. Ele falou, não, comércio exterior. Porque era no que eu trabalhava. Eu aceitei. E quando eu aceitei aquilo, eu comecei a perceber que a faculdade tinha a mesma forma de ensinar que a escola, que pessoas diferentes estavam ali dentro, mas tinham que aprender do mesmo jeito. Eu falei, peraí, cara, tá errado de novo. Só que naquele momento eu tinha poder de decisão. E eu decidi sair da faculdade, comuniquei isso na empresa, os caras ficaram super chateados, só que eles sabiam que eu ia continuar trabalhando direito. E saí da faculdade e comecei a realmente entender como que eu poderia fazer as coisas que eu sentia vontade de fazer. Bateu medo? Muito. Bateu muito medo. Até hoje tenho muito medo. Né? Me perguntaram esses dias assim, você já pensou em desistir? Eu falei, todo dia. Você sente medo? Eu falei, toda hora. Mas é legal isso. Se eu não sentir mais medo e não pensar em desistir, eu vou mudar de novo, porque isso não me causa nenhuma vontade, então. E foi quando eu comecei a raciocinar sobre isso. Claro, teve ali as minhas caídas, né, em momentos que eu senti que não era mais, que eu tinha que voltar a seguir ali a corridinha dos ratos e tal, porque era mais cômodo, e aí não rolou, e aí eu voltei de novo a ser mais inquieto, mas isso começou a ficar muito mais claro nessa época, e aí se fixou muito em 2014, quando eu falei, cara, as pessoas podem viver o que elas sentem que deveriam estar vivendo, elas não precisam viver conforme tudo é imposto. Isso é muito bacana, porque eu vejo muito isso no seu trabalho, do Olho Fora da Caixa e dos outros projetos que você faz, que você tenta estimular as pessoas realmente a pensar um pouco fora da caixa, como o próprio nome do seu projeto fala, né? Olhe fora da caixa. Tente ver por outro ângulo, e não esse ângulo que está todo mundo tentando te mostrar que é. Mas a gente vê também que a força
da sociedade, a força dessa sociedade super consumista, que é ávida pelo dinheiro, é muito grande. Sim. Eu acompanho o seu trabalho também há um tempo e vi que houve uma transformação, assim, que durante um tempo você estava muito ligado com as ideias do marketing digital, continua, né? Mas eu acho que com outro foco, assim, com foco de ganhar dinheiro, de ser rico, de ter várias propriedades, enfim, com essa ganância que realmente é muito estimulada na gente, e as pessoas estimulam essa competição, né? Você ser melhor do que o outro e ganhar 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 1 milhão em um ano. E eu vejo que você vem passando por um processo assim de transição. Sim. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas como foi esse processo de transição, qual foi o turning point, assim, o que te fez ver que não era essa busca pelo dinheiro que ia te trazer felicidade e realização, que era outra coisa, né? Legal, muito bom. Esse momento assim de turning point. Muito bom. Eu acho que é a primeira vez que eu falo em uma entrevista, em um vídeo, sei lá, em qualquer coisa assim. Nem no meu canal ainda falei sobre essa transição de ideias que eu tenho com o meu projeto. Para a gente chegar até essa resposta, eu preciso dividir isso em duas coisas muito bacanas para que quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, consiga compreender. Uma é clareza, né? E a outra é jaula. E quando a gente fala em jaula, pessoal, cara, clareza e jaula, o que esse cara vai falar? Quando a gente pensa nessa domesticação que acontece na vida, e que sempre vai acontecer, a gente entende isso como uma jaula. Então, quando a pessoa me vê falando assim, nossa, então o Chico sempre foi inquieto e tal, e aí ele saiu dessa jaula e tal. Sim, mas eu entrei em outra. E sempre vai ser assim. Não dá pra ficar solto, voando solto. Às vezes a gente tem que ficar dentro de alguma jaula porque lá tem comida, tem água, dá pra sobreviver. Então, todo mundo está vivendo dentro de alguma jaula. Quando você sai de uma jaula do regime CLT, do servidor público, ou de, sei lá, de qualquer outra coisa, agora eu vou empreender, vou ser livre. Não vai, cara. Você vai entrar em uma outra jaula. Só que essa outra jaula tem uma porta para entrar e para sair, você vai ter a chave dessa jaula também. Na outra, provavelmente, seria mais difícil você ter. Você teve que arrebentar algumas coisas lá para sair. Nessa, não. Você cria a sua própria jaula e tem a chave para entrar e sair quando quiser. Só que nessa jaula existem pessoas também que estão perdidas, estão tentando se encontrar. E aí você se mistura com essas pessoas. Quando eu comecei nesse negócio, é claro que tem muita gente de áreas diferentes que estão usando a internet para mobilizar pessoas, para mudar o mundo, para ganhar dinheiro, tem de tudo, como em qualquer outro mercado. E eu sempre fui um cara que consegui criar relacionamentos e amizades com todo tipo de pessoa. E fui criando. E claro que alguns me impressionaram mais e outros menos. Foi nessa transição que eu comecei a ir buscar coisas que eu não queria buscar. Eram coisas que os outros tinham e que eu achava que era importante ter também. E aí a gente chega na clareza. Foi no momento que de virada de alguns meses atrás que eu parei e falei, peraí, isso não está me fazendo bem. Estou vivendo o que o outro diz que tem que viver de novo. Eu estou tentando ganhar o que os outros dizem que estão ganhando de novo e tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a ter clareza do que era importante para mim. Comecei a ter clareza da comparação que eu precisava fazer. E essa clareza, ela tem que existir em qualquer ponto e fase da vida. Em qualquer momento da vida. Isso, na cabeça dele, é não ter clareza das coisas que ele tem que fazer logo à frente. Então, tudo que a gente faz hoje, agora, nesse momento, vai criar coisas que a gente vai ter que plantar lá na frente. Quando você tem essa clareza, você entende o que você está fazendo no momento e como isso vai impactar os seus objetivos futuros. Quando eu tive essa clareza, eu decidi que eu ia olhar o meu sucesso baseado nas coisas que eu fiz antigamente e nas coisas que eu venho fazendo. E aí eu entendi que eu estava tendo sucesso. E não ficava mais me martirizando. Poxa, mas o cara lá fez 2 milhões com o curso. Eu não. Não ficava mais me martirizando com essas coisas. E eu comecei a entender que, sim, eu era feliz com o que eu tinha. Porque agora eu tenho consciência e clareza. Isso não precisa ser comigo que trabalho na internet ou que sou um empreendedor. Isso pode ser com qualquer pessoa. O cara que trabalha em uma empresa e tem um cargo que não gosta, por que você não gosta do cargo?
Qual que é a clareza que você tem sobre isso? Você está comparando com quem isso? Qual que é a consciência sobre esse gostar ou não gostar da sua vida? E aí, quando você começa a ter clareza, as coisas ficam muito mais simples. Você começa a encontrar os pontos cegos que você não conseguia perceber, né? Claro. Eu acho que essa virada foi a clareza. Mas, Chico, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você está falando aí de clareza, e eu acho que é super importante esse ponto, foi importante para essa virada, né, na sua percepção do que era sucesso para você. Eu entendo muito que a clareza vem quando a gente se conhece mais, né? Sim. À medida que a gente se aprofunda, que a gente estuda, que a gente vai se desenvolvendo como um ser humano. E eu vejo que essa clareza para você talvez tenha surgido também juntamente com o seu processo de autoconhecimento, com os seus estudos sobre desenvolvimento pessoal. Eu percebi também, que eu já te acompanho há um tempo, e vejo que, assim, essa associação entre as coisas ficarem mais claras, você se desenvolver, você buscar, né, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, também teve impacto não só na sua mudança de percepção sobre o que é sucesso, mas teve impacto na forma como você cuida do seu corpo, né? Você perdeu bastante peso, você vive de uma maneira mais saudável hoje em dia, procura fazer exercícios, e isso tem tudo a ver com essa busca desse equilíbrio, né? Que eu tanto falo lá no meu blog, entre não só a mente tá clara, mas o corpo também tá saudável para que a gente perceba as coisas mais facilmente. Aí a pergunta que eu queria te fazer é como que você associa essa busca sua por desenvolvimento pessoal e por ter mais clareza em vários aspectos da sua vida com essa sua mudança para ter uma vida também mais saudável fisicamente? Poder levar isso cada vez, poder viver isso muito mais, né? Mas o que mais me impactou em cuidar do meu corpo não foi nem só essa busca por me conhecer mais. Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Existe um ponto de virada muito forte em uma frase que um amigo meu me falou. Eu lembro que a gente estava, eu fui encontrar ele para um café e a gente estava conversando sobre essas coisas. E ele é um cara super atlético, um cara super né, focado na saúde. E aí ele falou uma coisa pra mim que bateu muito forte, assim. Foi tipo não foi um tapa na cara, foram 3 porradas na cara, assim, diretas. Ele falou assim, cara, muito legal tudo isso que você tá construindo. Eu acho fantástico isso que você tá fazendo. Mas o quanto que você vai viver para acompanhar esse seu legado? Quanto vivo você vai poder ver essas transformações que você quer fazer, não só na sua vida, mas na vida da sua família e no mundo também? Eu falei, como assim? Ele falou, e aí ele falou uma coisa bem forte, ele falou assim, se você não consegue nem controlar o tamanho da sua barriga, como é que você vai controlar e mudar o mundo? Eu falei, caraca, velho. Tipo, é uma frase assim, tão simples, mas bem forte. Na hora que ele falou isso, me veio uma outra parte de um estudo muito bacana sobre dor e prazer, né? Basicamente, todos nós fazemos algo ou para acabar com uma dor ou para ter um prazer. E por que às vezes a gente procrastina, por exemplo? Porque a dor de fazer uma mudança é muito maior do que a dor que eu tenho, por exemplo, de ser um pouquinho mais gordo. Então, eu sou um pouquinho mais gordo, mas dói mais fazer a mudança. Então, eu continuo gordinho. Continuo tranquilo aqui, eu me aceito, assim. Agora, quando alguém fala uma coisa dessas pra você, a dor dessa... Não foi uma humilhação, mas a dor dessa crítica é tão maior quanto a dor de eu continuar um pouquinho acima do peso e não me sentir saudável. Claro. Então, quando uma dor é maior do que uma outra que você já está confortável com ela, você vai buscar essa mudança. E aí eu falei, cara, acho que está na hora de eu começar a me conhecer melhor também, não só mentalmente, mas o meu corpo, a minha energia. E eu comecei a fazer essa busca. E eu não precisei ir para academia, nada dessas coisas. Eu fui fazer natação, que era uma coisa que eu fui fazer coisas que eu gostava. E naturalmente, caminhar. E naturalmente as coisas foram acontecendo. Eu fui perdendo peso, eu fui me sentindo mais saudável e eu consegui chegar em uma parte do ponto, eu ainda estou nessa busca, né? Em uma parte do ponto que era o que eu mais queria, ter mais energia para produzir mais, fazer mais coisas e de forma mais acelerada, né? Eu citei Tony Robbins aí no começo, e Tony Robbins ele fala também que quando a gente quer ter êxito em alguma coisa, você tem que praticar muito, cara. Você tem que fazer muito.
né? Aquele negócio das 10 mil horas, né, de prática. Você tem que fazer muito. O que diferencia uma pessoa que chegou em algum tipo de sucesso mais rápido de outra é porque talvez ela tenha treinado e feito muito mais aquilo do que a outra. Né? Ele fala, por exemplo, que para virar um grande orador, um grande palestrante, ele palestrava 4, 5, 6 vezes durante a semana, enquanto os amigos que ele conhecia que estavam nessa área palestravam 2, 3 vezes por mês. E é por isso que ele se tornou um grande palestrante muito mais rápido, né? E é isso, assim, se você quer ter uma saúde, você não pode uma vez por semana andar, uma vez por semana ir na natação. É uma rotina. Claro. É um hábito que se cria, né? Você tem que persistir, né, nesse hábito, nessa mudança. Você tem até um livro, né, que fala sobre mudanças de hábitos, Chico. Depois fala um pouquinho do livro para os meus leitores também, para as pessoas que estão acompanhando o meu blog, porque eu acho que isso é super importante. Você ter estratégias para mudar de hábitos, né? Porque mudar de hábitos, como você falou, é mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto do que arriscar essa mudança, que dói, né? Que é difícil, que exige esforço, que exige determinação. E muitas vezes as pessoas acabam se acomodando nessa zona de conforto e não mudam, né? E nunca decidem mudar os seus hábitos. E aí, depois, se você puder falar assim, um pouquinho sobre a mudança de hábitos também, eu queria que você associasse essa questão da mudança de hábitos com o fato de você ter sido sempre uma pessoa super otimista. Eu te considero, assim, um otimista pela sua história de vida, né? Por tudo que já passou na sua vida, pelo que já aconteceu, pelas vezes que você começou um negócio, não deu certo, fracassou, recomeçou e se reinventa sempre. Então, eu vejo muito uma atitude sua otimista diante da vida e diante dos fatos que vão aparecendo na sua vida para você. Como que você faz essa associação entre ser um otimista e, ao mesmo tempo, também ser uma pessoa determinada a mudar, né? A fazer essa mudança de hábitos, que é também uma mudança de mindset, né? Que é algo sobre o que você fala bastante. Legal. Tem uma frase muito boa de um cara que se chama Kamal. O nome dele não é Kamal, né? É o nome artístico dele. Ele é um poeta e rapper aqui de São Paulo. E ele fala o seguinte: as metas e a jornada podem mudar, o objetivo nunca. Então, eu tenho objetivos bem claros. Eu acho que parte de um ponto para mim que os meus objetivos, né, internos, as coisas que eu penso que são minhas e que são os meus motivos também por fazer isso e por empreender ou por buscar uma vida mais saudável, eles são bem claros para mim. Eu acho que isso é muito importante, né? E de novo a gente volta para a clareza, né? O que eu quero, por que eu quero, onde eu quero chegar, o que é importante para mim. Mas eu acho que essa mudança e esse otimismo, ele nasce de quando eu percebi que o fracasso, ele não é uma coisa ruim. O fracasso, na verdade, ele não existe. Existem resultados, né? Eu tive sucesso. Eu fracassei. Não, você teve resultados diferentes. Você teve um resultado que você queria e você teve um resultado que você não queria. Só realmente fracassa quem não faz nada. Então eu não fiz nada. Então tá bom, então você já realmente é um fracassado, porque você não fez nada para tentar. Agora você tentou? Tentei. O que aconteceu? Não consegui. Mas o que aconteceu? Eu não consegui, sei lá, vender aquele meu produto. Não vendeu nenhum. Mas falou com quantas pessoas? Falei com 10. Muito bom. Então resultado. Não, mas eu não tive resultado. Claro que teve. 10 pessoas te ouviram. Agora é só descobrir por que elas não compraram. E aí você muda de novo. Veja que o objetivo de vender talvez um produto, sei lá, se é uma pessoa vender um produto, não muda. O que muda é a jornada. Bom, 10 me ouviram e não compraram. Por que não compraram? Porque falaram isso. Então agora eu vou falar com mais 10, porque eu já sei como falar com 10. E agora eu vou mudar a percepção, vou mudar o jeito de falar para que essas outras 10 possam entender. Aí eu fiz uma venda. Poxa, mas eu só vendi uma. Não, você de novo obteve um resultado. Vendeu uma. Agora como é que faz para vender 10? E vai de novo alternando. Esse entendimento sobre fracasso, acho que é que muda todo o ponto e deixa a pessoa mais otimista e realista. Porque uma pessoa só otimista, ela fica, não, vai dar certo, fica calma. Não, peraí, vamos trabalhar com a realidade também. Né? Claro, como cada queda é um aprendizado, né? Um aprendizado, é uma análise. Uma pedra que você pulou, né? Sim, e assim,
todos os sucessos que nós ouvimos falar e que das pessoas mais próximas, ou nos livros, nas revistas, todos eles tiveram seus fracassos, senão não existiria aprendizado. Tiveram seus fracassos, então é como se fosse um míssil teleguiado. A gente nunca vai direto e acerta no objetivo. O míssil teleguiado, ele vai para um pontinho, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, e vai direcionando a sua jornada até lá. É o famoso GPS, né, cara? Como é que o GPS me leva até lá, né? Como é que eu faço isso? E tem a hora que você tem que, às vezes, parar um pouquinho e falar assim, peraí, eu não consegui dessa vez, mas o meu GPS me trouxe até aqui. E daqui em diante, como é que eu modifico a minha rota para chegar até lá? E aí, de novo, você cria novas estratégias. O objetivo não muda. O que muda é a jornada. Eu posso criar várias empresas diferentes. Eu posso, amanhã, encerrar o Olhe Fora da Caixa e criar uma empresa, sei lá, de lenços umedecidos. Né? Não sei. Mas o meu objetivo principal não vai mudar. Não vai mudar o meu objetivo de ter mais conforto, de dar mais conforto para minha família, de impulsionar outras pessoas. Mas vender lenços umedecidos não vai mudar a vida de ninguém. Como não? E os funcionários que eu terei na empresa? Será que eu não posso influenciar eles a terem uma vida melhor? E os meus clientes que comprarem, será que eu não posso de alguma forma impactar eles positivamente com o produto? Claro que eu posso, com qualquer coisa que eu fizer. É interessante ver nessa relação, Chico, entre ter um objetivo claro, ter o lugar aonde você quer chegar muito claro, o que você quer de verdade, fazendo o que você faz, e essa atitude otimista, né, de nunca desistir, porque você só não desiste porque você tem tudo bastante claro, onde você quer chegar, o que você quer fazer com o seu trabalho, e eu acho isso muito bacana. Acho que muitas pessoas hoje em dia estão um pouco perdidas, assim, e, sabe, se deprimem, se desanimam com alguma derrota ou com alguma mudança, né, dos planos, porque não tem mesmo essa clareza de onde quer chegar. E, além disso, eu acho também, Chico, que a gente percebe hoje em dia que existe muita falta de originalidade, né? As pessoas, elas não são autênticas, elas não têm esse espaço de autenticidade, de originalidade. E eu estava lendo outro dia, não sei se era um blog, enfim, um site, eu não sei o que era, e eu li uma frase muito bacana que dizia: a originalidade é a melhor forma de rebelar-se. E eu vejo que talvez por isso o título do seu blog, né, Olhe Fora da Caixa, seja algo que incita as pessoas a rebelar-se, sendo originais, né? Olha fora da caixa, seja original, não seja como os outros. E nesse mundo que a gente vive, cheio de padrões, de regras, e que as pessoas impõem como você tem que fazer, o que você tem que ser, etc., o que você diria, o que é que você teria a dizer para os nossos seguidores aqui sobre a originalidade? Por que a originalidade é tão importante? Legal. Existe, a gente já ouviu falar muito do sexto sentido, né? Então... Ou a intuição, né? Hã? Ou a intuição, como alguns chamam. A intuição, né? Não, algo me diz que eu deveria fazer aquilo, mas eu tenho essa opção. A minha mãe, ela tem uma frase que é muito boa, que é o seguinte: entre duas decisões, escolha aquela que você nunca fez, né? E vá fazer aquilo que você nunca fez. Tem gente que fala assim: mas se eu nunca fiz nenhuma das duas? Escolha aquela que dá mais vontade de fazer, então. E se eu quiser realmente fazer todas as duas? Cara, não é possível. Tem algum momento que diferencia, cara. Não pode ser igual. Tem algum momento que você fala assim: realmente, acho que aquilo realmente é mais interessante para mim. Então, quando eu penso em originalidade, a gente tem que pensar em autenticidade e transparência total. É entender que não precisa mais ser personagem no trabalho. Não precisa mais ser personagem na vida, nos relacionamentos. É claro que temos vários eus dentro de mim, vários, né? Isso sempre vai acontecer, porque quando eu tô sozinho, eu sou um tipo de pessoa comigo, quando eu tô junto com outra pessoa, isso é normal. Mas o quanto mais próximo eu conseguir chegar dessa integração de todos esses eus que eu tenho, eu vou conseguir entender o quanto mais feliz eu posso ser. E aí é bom a gente pensar nas crianças, né? Nas crianças. Todas as crianças, quando nascem, são totalmente originais, totalmente transparentes. Se ela não gosta, ela fala que não gosta. Você já viu uma criança mentir, uma criança de 1 ano, falar assim: você gosta do tio? A criança vai falar, se ela não gosta, ela vai falar, não gosto de você. Ela é original, porque ela não tem medo.
ela não tem medo ela ainda não entendeu o que é medo, ela ainda não entendeu como o mundo vai bloquear ela, dizendo que ela não pode, o que ela pode. E é tão interessante a gente reparar nas crianças por causa disso. Elas não sentem vergonha de ser elas mesmas. E é tão estranho quando a gente encontra um adulto que é ele mesmo. É tão estranho quando a gente vai em algum lugar e fala, olha que bobão aquele cara, ele fica fazendo as coisas ali e tal. Não é que ele é bobão. Ele é muito melhor do que a maioria. Ele está sendo ele mesmo. O resto está seguindo a boiada. O resto está dizendo, não, se todo mundo está comendo nesse restaurante e está comendo de garfo e faca, eu vou comer de garfo e faca, mas aquele cara está comendo com a mão. Ah, porque ele é louco. Não, não é louco, cara. Ele está fazendo do jeito que é melhor para ele. Né? E assim, é claro que quebrar padrões não é viver totalmente fora da sociedade. Você não precisa fazer isso. Mas você tem que sentir quando que eu posso ser totalmente eu e quando eu tenho que segurar um pouco, um pouco as rédeas para não atrapalhar a vida do outro também. Porque às vezes o outro não quer que eu seja eu e eu posso, né, acabar atrapalhando ele e não é isso que eu quero fazer. Então, essa intuição, ela tem que começar a falar mais alto na cabeça das pessoas. Tem que falar mais alto. E a gente não pode ter medo de seguir essa intuição, porque essa intuição é a nossa mente, de certa forma, trazendo aquilo que a gente realmente sente vontade de fazer. Né? Existe uma analogia muito bacana de um cara chamado Dom Miguel Ruiz, ele é um escritor mexicano, e ele fala que a nossa mente, ela trabalha em quadros e fora de quadros. Quando é o fora de quadro? Quando a gente está dormindo. Quando a gente está dormindo, o nosso cérebro ele fala, agora eu não tenho obrigação nenhuma, eu vou expandir. E é por isso que a gente tem sonhos tão malucos, assim. A gente acorda, nossa, eu sonhei com um negócio nada a ver e tal. Porque a mente, ela tá solta, ela fala, nossa, agora eu vou viajar aqui nas coisas, que é o que ela gosta de fazer. E quando a gente tá acordado, né, o que a gente tem que fazer? Enquadra tudo. Não, então, peraí, eu tenho que pegar o metrô e eu não posso sentar no chão do metrô. Ah, por quê? Primeiro, é lei, tá bom, não posso, tá bom. Mas eu tenho que sentar naquela cadeira, eu tenho que sentar desse jeito, eu tenho que... Existe todo um enquadramento que você entra e aí o seu cérebro, ele realmente fecha um pouco aqui. Mas aqui atrás ele tá falando assim, cara, vai fazer aquilo, cara. Ah, não, porque eu tenho que seguir. Quando a gente começa a ouvir um pouco mais essa intuição, né, esse sexto sentido, eu começo a perceber que, às vezes, se eu sou um advogado e eu quero virar coach, como aconteceu com a Paula Abreu, por exemplo, não tem nada de errado nisso. Eu posso fazer. Por quê? Quem falou que eu não posso fazer? E aí entra num outro ponto interessante. Quem disse que a gente não pode fazer nada do que a gente queira fazer? Quem falou? Quem disse que você que está assistindo a Lara aí tem que ficar no trabalho que você está porque você não gosta? Ah, mas eu tenho que pagar conta, então eu sou obrigado. Você não é obrigado a fazer nada. Você escolheu isso. A vida que você tem hoje foi escolhas que você fez há um tempo atrás. Agora está no momento de decidir qual a vida que você vai ter lá na frente. Escolhendo as coisas que você vai fazer agora. E você pode fazer, né, no momento que você quiser. Eu acho que isso encaixa muito com essa autenticidade. Bacana, Chico. E isso encaixa também com o autoconhecer-se, né? Você saber, por exemplo, o que é que te move, quais são tuas paixões, quais são teus interesses, o que é que dentro de você faz vibrar, né? Faz você querer estar vivo, faz você querer trabalhar a noite toda e não sentir sono no dia seguinte, né? Te dá essa empolgação. Só que ao mesmo tempo que a gente também precisa conhecer essas nossas paixões, o que move a gente, eu acho que precisa dessa intuição aí que você falou, talvez para sintonizar essas paixões, esses interesses que a gente tem, que muitas vezes são muitos, né, são diversos, e não conseguem se conectar uns com os outros, com a nossa vocação, né, com o que a gente veio trazer para o mundo. Porque também o mundo incentiva muito a individualidade, né, o egoísmo. Procura fazer o que você ama, segue suas paixões e vai ser feliz. E é isso. Então, aí as pessoas entram numa espiral de individualidade que começam a olhar só para elas. Pô, eu vou fazer só o que eu sou, as coisas pelas quais eu sou apaixonado. Pronto, agora é isso. E esquece do outro, né, do coletivo. Mas como que eu posso conciliar também as minhas paixões, os meus interesses, com os meus dons, com a minha vocação e com aquilo que vai fazer a diferença no mundo, né? Como que você vê isso, Chico? Assim, essa questão das paixões versus coletividade.
Tá. É bom a gente sempre entender que, ao mesmo tempo em que eu estou tentando ser mais feliz, o outro também está, né? E eu tenho como obrigação, e eu não estou falando eu, Chico, mas todos nós temos a obrigação de fazer o outro ser feliz também, né? Isso não é algo que eu inventei, isso vem desde Jesus Cristo, né? Nós nos tornamos mais felizes quando ajudamos o outro também a ser mais feliz. Então, a partir do momento que eu olho para as minhas paixões, para as minhas habilidades, e eu entendo que eu posso ser feliz com aquilo, eu tenho que pensar também que se eu viver tudo aquilo que eu quero viver, isso vai me excluir, vai me deixar de fora das outras pessoas, com quem que eu vou compartilhar essa felicidade que eu tenho? Com quem que eu vou transmitir isso? Quem vai ser impactado por essa felicidade? Felicidade, ela é algo que se multiplica muito rápido, né? Assim como a mentira, como a inverdade, tudo se multiplica muito rápido. Mas a felicidade, eu acredito que ela vai muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque ela impacta de uma forma muito impressionante. O outro, ele não se sente feliz só porque você está feliz. Ele se sente feliz porque a sua felicidade, de certa forma, ajuda ele também, né? Impulsiona ele. E existem... eu sempre falo, às vezes quando tem algum webinar ou algum curso meu que é direcionado mais para isso, eu sempre tento trazer exercícios simples para que as pessoas vejam como a gente pode fazer isso no dia a dia. Como, por exemplo, eu peço, eu já pedi, às vezes, uma vez eu tive um curso que eu falei para os alunos, façam o exercício do matar o bom dia automático. Existe o bom dia automático, né? O bom dia automático entra no elevador, a pessoa tá, bom dia. Esse é automático, você nem pensou. Você nem olhou para a pessoa falar bom dia. É uma obrigação, tem que falar bom dia. Você não é obrigado a falar bom dia à pessoa. Mas já que você vai falar, esquece o automático. Tenta entender por que aquela pessoa está ali naquele momento. Tenta dialogar com ela. Às vezes, uma palavra que você fala muda todo o dia dessa pessoa. E às vezes esse bom dia automático também pode ser. E quando a gente vai unir as nossas paixões com as nossas habilidades, é entender se tudo isso que eu estou fazendo é só para mim, é só para resolver meus problemas, ou se eu vou conseguir realmente resolver os problemas ou impactar a vida das outras pessoas. Se eu não consigo, através das minhas habilidades e das minhas paixões, eu posso até ser feliz, mas essa é uma felicidade muito momentânea, como o dinheiro, né? É bom a gente pensar o seguinte, do que adianta eu ter um projeto na internet, por exemplo, se eu fiz só pra mim, só porque é legal pra mim, só porque é bacana pra mim? Do que adianta eu ganhar muito dinheiro se eu não tenho família, por exemplo, se eu não tenho amigos que gostam de mim para eu compartilhar todas as coisas que o dinheiro vai me dar? Do que adianta eu ser uma pessoa saudável, feliz e maravilhosa se eu não vou conseguir ajudar ninguém a ser feliz e maravilhoso do jeito que eu busquei ser e se eu não vou conseguir compartilhar essa felicidade com ninguém, né? Então é como comemorar o aniversário com uma garrafa de um bom vinho sozinho em casa. Pode ser o melhor vinho do mundo, cara. Você tá sozinho, não vai adiantar muito, né? Não vai ser do jeito que você esperava. Então, eu nunca pensei nessa possibilidade da gente unir as nossas paixões com as habilidades e fazer algo autêntico e não impactar os outros. Porque a partir do momento que eu gero felicidade para mim, não tem como ficar aqui dentro, né? Não existe felicidade trancada. Vou dormir sorrindo. Eu tenho que falar para as pessoas isso. Tenho que dizer para as pessoas que eu estou feliz. E aí você acaba respeitando o fluxo, né, Chico? Sim. Que é o fluxo de energia natural do mundo, que a gente dá e recebe ao mesmo tempo. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, e quanto mais a gente recebe, mais a gente tem vontade de dar também, né? Esse fluxo, que no fundo é um fluxo que gera um equilíbrio na nossa vida, né? Voltando sempre para essa ideia do equilíbrio, é um fluxo que, se a gente encontra esse eixo, que não é tanto pensando só na gente, mas também não é tanto pensando só no outro, né? A gente acaba encontrando o equilíbrio entre o dar e o receber, né? E aí a gente faz essa energia fluir como ela deve fluir, né? E a gente vê as coisas acontecendo na nossa vida. Eu percebo assim, analisando o seu caso e analisando o seu projeto, como você vem se desenvolvendo recentemente, eu vejo muito assim equilíbrio, né, nas suas ações, entre mente, entre corpo, entre cuidar do que é mais interior, seja lá como você queira chamar, se queira chamar de espírito, de alma, de luz, enfim,
mas ter esse equilíbrio sempre pensando em você como indivíduo, em você como parte de um coletivo e na sua essência, em quem você é lá dentro, quem é a sua alma, quem é seu espírito, o que é que você veio fazer aqui, né? E eu acho que é muito bacana. E como o nosso tópico central aqui no meu blog, e eu acho que inclusive na sua vida, é essa constante busca pelo equilíbrio, o que é que você teria a dizer para os nossos ouvintes, para os nossos leitores? O que você faz para gozar dessa vida mais equilibrada? O que é que te dá assim um eixo? O que é que te centra? Quais são as dicas? Enfim, o que é que você faz para ter uma vida mais equilibrada? Legal. Comigo, eu fico em constante atenção. Eu costumo me reavaliar sempre. Eu tenho momentos que são extremamente regrados para isso. Eu tenho momentos meus. Bom, uma das coisas que eu trago muito para mim é essa atenção constante, essa reavaliação que eu faço na minha vida sempre. Então, eu tenho momentos que são regrados, né, e que nem todo mundo precisa ser assim, mas eu fui aprendendo a fazer isso de forma constante. Então, a partir do momento que eu estou conversando com você aqui, em algum momento a minha cabeça está reavaliando o que eu estou dizendo, ela está tentando entender se é isso mesmo, ela está tentando me posicionar se eu estou no caminho, e isso começa a virar um costume, vira um hábito, essa reavaliação. Para chegar até isso, eu comecei a criar uma regra muito simples. Todo domingo à noite era o momento em que eu dava um tempo ali para mim, e aí eu vinha para cá, para o escritório ou em algum lugar, e aí eu analisava a semana, e não só a semana profissional, mas tudo que eu havia feito, qual foi o dia que eu me senti mais feliz, qual foi o dia que eu achei que não foi tão bom assim, e eu tentava entender a semana anterior e reprogramava a semana à frente para que as coisas que eu não gostei na semana anterior não acontecessem novamente. Isso começou no domingo. Hoje ainda tem na minha agenda esse tempo lá, mas eu já nem faço mais isso no domingo, porque todo dia, de certa forma, eu tô ali, sentindo que eu tenho que, em algum momento, parar ou não parar para me reavaliar. Eu acho que essa atenção constante à jornada, ela faz aquilo que a gente estava falando do míssil teleguiado. Ela começa a me dizer se o caminho que eu estou seguindo está dando certo, se aquele caminho está me deixando equilibrado ou não, o que está mais me incomodando, né? Isso não pode ser deixado muito para frente. E existe um erro que acho que 90% das pessoas fazem, que é só avaliar a vida no final do ano. Né? Chegou no final do ano, deixa eu ver agora o que eu vou fazer nesse ano novo. Cara, já era, cara. Você já perdeu um ano, sabe? Você não vai lembrar o que... Lá em 31 de dezembro, você não vai lembrar o que você fez no dia 14 de junho do ano. Você não vai lembrar. Então precisa ser rápido essa avaliação. No mínimo uma semana. E você não precisa mudar toda a sua vida, só se você quiser, se você sentir que não está indo bem. Isso também, de novo, não é um conceito meu, né? Muitos caras fazem isso. Steve Jobs, ele dizia que todo dia ele acordava e ele pensava, né? Ele tinha uma frase que ele mesmo perguntava ali, ele tinha que responder aquilo toda manhã para ele. O que eu estou fazendo? Está me deixando feliz? Está me trazendo uma vida que eu realmente quero viver? E ele comentava que se a resposta fosse 3, 4, 5 vezes não, ele parava tudo e mudava tudo. Ele é um cara muito conhecido por realmente mudar as coisas, né? Então, peraí, acabou tudo isso, parou, joga isso fora, vamos começar tudo de novo. Porque era uma pergunta que eles faziam todo dia. Eu faço toda semana, o cara fazia todo dia, né? Então, isso depois de um tempo, como tudo na vida, como comer chocolate ou assistir televisão, vai virar um hábito. Você vai fazer essa avaliação todos os dias. Às vezes você vai sair... Hoje a minha avaliação ela tá tão rápida que teve um dia que eu fiz uma palestra e eu saí da palestra e 5 minutos depois eu pensei, não foi bom. Não foi bom. No momento, a minha mente avaliou rápido, eu falei, não foi bom, cara, eu podia ter feito isso. E aí, quando eu saí da palestra, nossa, foi muito legal a sua palestra e tal, e eu cheguei pra minha esposa e aí, falou, foi legal. Eu não foi bom. Ela você podia ter sido melhor. Ou seja, eu consegui muito rápido avaliar. Isso serve pra tudo. Relacionamento, por exemplo. Briga lá com sua esposa, com seu marido. O que acontece? Agora fica 2 dias sem falar com a pessoa, porque você não fez a sua autoavaliação. Peraí, será que eu estava certo? Será que eu estava errado? Eu não deveria ter levantado a voz daquele jeito. Quando você torna isso um hábito, tá discutindo ali, às vezes no momento da discussão você fala, não, peraí, você realmente. A sua mente, ela traz isso mais rápido para você. Então eu resumiria tudo em atenção.
fique sempre atento ao que você está fazendo, ao caminho que você está seguindo constantemente. Se você não tem esse costume ainda, bloque um momento na sua agenda durante a semana para parar e fazer isso. Poxa, Chico, muito legal. Eu acho que você resumiu bem aí, né, com essa resposta, essa nossa conversa, né? Anotei algumas coisas aqui que eu achei que você falou que foram super bacanas, super interessantes, palavras, né? E que eu queria deixar como reflexão, assim, como um resumo desse nosso bate-papo, desse nosso diálogo aqui, para as pessoas, para elas refletirem um pouco, né? Sobre como elas estão nessa busca dela, dando essa parada, ouvindo a intuição, ouvindo o sexto sentido, estando atentas a isso. Então, eu anotei algumas palavras e eu queria deixar como palavras-chave aqui na nossa conversa. Legal. Que foram vários eus, né? Você falou que nós somos vários eus, temos vários eus, não existe um só eu. Propósito, encontrar propósito no que faz. Decidir, ter clareza, ter autenticidade, fazer com transparência, reavaliar o rumo, né, das coisas, sexto sentido e intuição, ouvir isso, e ter, finalmente, como você falou agora, atenção. Eu acho que resume bem, e eu acho que te resume também como esse profissional que a gente sente que está cada vez mais encontrando o propósito e fazendo a diferença na vida de cada vez mais pessoas. Eu vejo muito isso no trabalho que você faz, você impacta diretamente um número muito grande de pessoas e cada vez mais você impacta, como impactou a mim, né, que fiz os seus cursos, que faço parte da sua mentoria, e eu acho que é muito isso, de você ter encontrado ou estar sempre buscando esse equilíbrio, e o que te faz viver a tua verdade com muita autenticidade, com transparência, e é isso, cada vez mais que você vive nessa direção e que você vai fazendo as coisas com atenção, né, e ouvindo esse seu sexto sentido, você impacta muitas pessoas. Então, eu queria que essa entrevista, assim como impactou a mim, e que a sua história, o seu depoimento vem impactando, eu acho que muitas pessoas, que impacte também as pessoas que vão assistir, né, esse vídeo e que depois vão fazer os comentários, que podem depois entrar em contato com você, conhecer um pouco mais a respeito do que você faz, conhecer um pouco mais do seu blog, dos seus projetos. E é isso, Chico, muita gratidão, obrigada mesmo de coração por aceitar esse convite. E é isso, espero que vocês que estão assistindo desfrutem e aproveitem. Se você quiser dar uma última palavrinha para as pessoas que estão nos assistindo. Claro, eu que agradeço, eu acho muito bacana. Eu estava comentando com você antes, né, quando a gente estava trocando mensagem para fazer essa entrevista, que pessoas que realmente estão buscando fazer aquilo que gostam, elas não ficam ligando se a Lara é a Gabi, Gabriela, ou se é o Jô Soares, ou se... Não importa isso. Importa é alguém querendo levar a sua mensagem para frente junto com você e também multiplicar todas essas ações, né? Eu acho que isso é muito mais importante. E eu acho interessante, só para deixar uma última mensagem para quem está assistindo a gente, às vezes a gente lê um livro bacana com uma história de um cara, ou às vezes a gente vê uma reportagem, ou às vezes a gente vê um vídeo como esse comigo e com a Lara e fala, olha que legal, o projeto da Lara, a história do Chico, a história da Lara. O mais legal que a gente tem que pensar é o seguinte, a sua história, para você que está assistindo a gente, ela é muito maior e muito mais poderosa do que você acredita. Então a sua história, a sua jornada e as suas vontades de conquistar coisas maiores, não existe comparação com nenhuma outra história, como a minha, com a da Lara ou qualquer outra pessoa. A única diferença é que muitas pessoas, inclusive eu e a Lara, estamos dispostos a mostrar isso para o mundo. E a única diferença é que você também pode fazer isso em qualquer momento. Não existe nada que nos separe, somos todos iguais. E a única diferença é que você só tem que tomar uma decisão, uma atitude. E decisão tem que ser seguida de ação, senão é só desejo. Quando você deseja, você fica só parado no sofá assistindo televisão. Agora, quando você fala, eu vou fazer, é só começar a fazer. E se não der certo? Não vai dar certo. E eu torço que não dê certo. Porque quando não der certo, você vai encontrar novos caminhos, novas jornadas. E é só continuar com o objetivo em mente, que vai acontecer em vários momentos diferentes. E sempre lembrar que felicidade não é um ponto de chegada, né? Ela é algo que vai acontecendo todo dia, em pequenos momentos. Como, por exemplo, agora. Eu fico muito feliz da Lara começar a entrevistar várias pessoas
pessoas que eu admiro, eu sou uma das pessoas que ela resolveu entrevistar e eu fiquei muito honrado com isso. Esse é um pequeno momento de felicidade bacana no dia. Eu estou super feliz, Chico. Obrigado, Lara. Valeu mesmo. Obrigada, Chico. Obrigada de coração. E eu espero que as pessoas aproveitem e reflitam bastante nessa nossa conversa aqui. Um beijo. Tchau. Tchau.